Fala, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula da nossa playlist e hoje nós vamos estudar razões e proporções, matéria importantíssima para o Enem, mas muito mesmo, tem muitas questões que envolvem razões e proporções, então todo cuidado é pouco agora, beleza? Vamos nessa! Eu, professor Alexandre Salim, o teu professor de matemática. Vamos lá! Primeiro, o que vem a ser uma razão? Uma razão é uma divisão, gente. Lembra? Fraçãozinha, divisão, o que fica em cima é numerador, o que fica embaixo é denominador. Só que nessa matéria, quando a gente vai estudar razões e proporções, a gente dá uma outra nomenclatura para isso. O que fica em cima, em vez de chamar de numerador, a gente vai chamar de antecedente. E o que fica embaixo, em vez de chamar de denominador, a gente chama de consequente, tá? Só questão de nomenclatura, mas é uma razão, é uma divisão, aquela que vocês já conhecem, beleza? E o que vem a ser uma proporção? Uma proporção é quando eu tenho uma igualdade de razões, tá? Então eu tenho aqui uma determinada razão e eu digo que essa razão, essa divisão aqui, o resultado dela é exatamente igual a uma outra divisão, uma outra razão, uma outra fração, tudo sinônimo, né? Quando essa igualdade acontece, a gente está diante de uma proporção. Uma notação que a gente utiliza é essa daqui, ó. A gente diz A está para B, né? Bota esse símbolo de dois pontinhos, como se fosse uma divisão mesmo, né? E aí a gente sabe que de fato é uma razão, é uma divisão, né? A divididos por B. E a gente diz assim, ó, A está para B, assim como, esse sinal de igual a gente lê como assim como C está para D, tá? E aí esse A e esse D, que estão nas pontas, são chamados de extremos, e esse B e esse C, que estão no meio, são chamados de meios, tá? Então você tem lá os extremos e você tem os meios. Tranquilo, pessoal? Vejamos a primeira propriedade das proporções. Quando você tem uma determinada proporção, o que pode ser feito? Pode ser feito o seguinte, ó. O produto dos extremos, o A vezes D, ele é exatamente igual ao produto dos meios, B vezes C. Eu posso multiplicar aqui os meios e eu posso multiplicar aqui os extremos, que vai dar o mesmo resultado. Você conhece isso daqui como cruza é permitido. Ó, multiplica cruzado, é permitido cruzar, pode cruzar. Não tem isso? Pode cruzar? É isso, ó. Quando você tem uma igualdade, se você quiser multiplicar cruzado, A vezes D vai ser igual a B vezes C. Simplesmente assim. É a multiplicação em cruz, pessoal, que você já conhece. Tranquilo? Segunda propriedade da nossa proporção, essa talvez você não conheça, é importante saber, é o seguinte. Se você tem uma determinada proporção, A sobre B é igual a C sobre D. Uma proporção, tá? O que eu posso afirmar? Essa mesma proporção, ou seja, esse A sobre B, que a gente sabe que é igual a C sobre D, vai ser igual também a uma outra fração que é formada com a soma dos numeradores, eu coloco aqui em cima, e a soma dos denominadores, eu coloco aqui embaixo. Então eu somo os antecedentes, eu somo os consequentes, gera uma nova fração, e essa razão, essa divisão entre essas somas, continua dando a mesma proporção, continua dando o mesmo valor. E o mesmo vale se eu fizer o quê? Se eu fizer a subtração, também vai valer. Se eu pegar a diferença entre eles, também valeria a mesma proporção. Tranquilo? Professor, como é que se usa isso aí na prática? Qual é a aplicação disso? Tranquilo, olha aqui, ó. Exemplo, a soma da idade do pai com o filho, P, idade do pai, F, idade do filho. A soma da idade do pai com o filho é igual a 45. Tranquilo. A idade do pai está para 7. Está para 7. Razão P sobre 7. Assim como é igual. Assim como a idade do filho, que é F, está para 2. Pronto. Quais são as idades do pai e do filho? Pessoal, se eu tenho essa proporção ali, ó, P sobre 7 é igual a F sobre 2, eu posso dizer que isso daqui é igual a uma outra fração. Propriedade que eu acabei de te ensinar. Eu posso fazer o quê? Eu posso somar esses antecedentes aqui, ó, P mais F, dizer que é igual a P mais F, e aqui embaixo eu posso somar o 7 com 2, que é igual a 9. Tranquilo, pessoal? Ou seja, eu posso escrever que P está para 7, assim como F está para 2,
E no lugar aqui de P mais F, eu vou trocar por quem, pessoal? Por 45. A questão me disse que isso era igual a 45. Então, 45 divididos por 9 dá quanto? 45 por 9? Isso, dá 5. Então essa igualdade aqui está dando igual a 5. Percebeu? De onde eu consigo descobrir, então, que o F e o P são iguais a quanto, pessoal? Para descobrir esse valor de F, basta pegar esse 2 e jogar para o outro lado multiplicando. 2 vezes 5 é 10. Ou seja, o filho tem 10 anos e o pai também é uma igualdade. Se é igualdade, eu posso passar para o outro lado multiplicando, não posso? 7 vezes 5 é 35. 35 anos. Acabou. Idade do filho, 10 anos. Idade do pai, 35 anos. Percebeu? Utilizei a nossa propriedadezinha de que eu posso somar os antecedentes, posso somar os consequentes e essa nova fração continua mantendo a mesma proporção. Se ligou nisso? Tranquilo, então vamos que vamos. Vamos analisar agora as grandezas proporcionais. O que são grandezas proporcionais? Bom, as grandezas proporcionais, elas podem ser do tipo direta e do tipo inversa. Elas serão diretamente proporcionais quando a divisão entre essas grandezas for igual a uma constante. Gente, grandeza é tudo que você consegue quantificar. Sei lá, idade, peso de alguma coisa, tudo que você consegue quantificar é uma grandeza. Tempo, velocidade, não é isso? Eficiência, tudo isso são grandezas, são exemplos de grandezas, tá? Eu vou dizer que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a divisão entre essas duas grandezas der sempre o mesmo valor, der uma constante. Esse K aqui significa, constante, tá? Se eu te disser assim, a velocidade média e a distância percorrida são diretamente proporcionais. Então a razão entre elas, entre a velocidade e essa distância, vai dar sempre o mesmo valor. É isso que está querendo dizer aqui. A razão vai dar sempre uma constante, o mesmo número, tá? Por outro lado, se eu disser que essa relação é inversamente proporcional, aí não é a razão, é o produto. Se duas grandezas forem inversamente proporcionais, significa dizer que o produto delas vai ser sempre constante, vai ser sempre o mesmo valor, tá? Esse K aqui é de constante. Tá bom, Salim, mas como é que eu aplico isso em um exemplo? Olha como é que é tranquilo. Imagina aí que o Aristovaldo morreu, tá? E deixou um patrimônio de 360 mil reais. Tranquilão? Beleza. Aí pegaram o testamento do Aristovaldo para ler e está escrito o seguinte no testamento: eu vou deixar o meu patrimônio todinho para os meus 3 filhos, Xuxa, Iago e Zico. XYZ, Xuxa, Iago e Zico. Diretamente proporcional à quantidade de filhos de cada um, tá? Logo, se é diretamente proporcional, eu sei que quanto mais filho, mais dinheiro esse meu filho vai ganhar. Entendeu isso? O diretamente proporcional é assim, quanto mais, mais também. Se as grandezas são diretamente proporcionais, mais. Menos. Menos filho, menos dinheiro. Sacou? Tá. Como é que eu aplico, então, matematicamente? Cara, se ele disse que é diretamente proporcional, o que é constante? É a razão. A razão. Se eu te disser assim, x, y, z, x é a quantidade de dinheiro recebido por quem? Por Xuxa. Y, a quantidade de dinheiro também recebido por Iago. E Z é a quantidade de dinheiro recebido por Zico. Então, x, y, z é a quantidade de dinheiro. Se ele disse que ele vai dividir esse dinheiro diretamente proporcional à quantidade de filhos, eu posso escrever o seguinte, cara. Eu posso escrever que x está para 2 filhos, assim como y, que é a quantidade de dinheiro recebido pelo Iago, está para 3 filhos, assim como z está para 5. Sacou isso? Eu posso montar as razões porque a relação é diretamente proporcional. Então, são razões.
E aí eu aprendi lá na minha propriedade que eu posso somar os antecedentes, não posso? Então é igual a x mais y mais z sobre quanto? 2 mais 3 dá 5, com mais 5 dá 10. Só que quanto que dá x mais y mais z, pessoal? Porra, x mais y mais z é o total recebido pelos filhos, ou seja, é o patrimônio todo. 360 mil reais. Tranquilo? Então veja, na verdade eu vou ficar com x está para 2, assim como y está para 3, assim como z está para 5, dando igual a 360 mil divididos por 10, cancela um zerinho. Vai dar 36 mil, não é isso? E aí, como é que faz para eu descobrir o quanto que a Xuxa recebeu? Não é só pegar aqui ó, o denominador e passar para o outro lado multiplicando? É isso, né? Pega esse 2 e passa para lá multiplicando. A Xuxa recebeu 36 mil vezes 2. 36 mil vezes 2, conhecido como 72 mil reais. Quanto que o Iago recebeu, pessoal? O Iago, pega esse 3 daqui e joga para lá multiplicando. O Iago recebeu 36 mil vezes 3. Quanto é que dá esse troço? 108 mil reais foi o patrimônio recebido pelo Iago. E o Zico? O Zico foi o que ganhou mais, né? Porque tem mais filho. Vai ser 36 mil vezes quanto? Vezes 5. Ó, 36 mil vezes 5. Quanto é que dá esse troço? 180 mil reais. Beleza, pessoal? Então, peguei o patrimônio de 360 mil reais e dividi entre os 3 filhos, diretamente proporcional ao quê? Ao número de filhos que cada um dos meus filhos tinha. Sacou isso? Tranquilão? Muito bem. Agora o exemplo é outro. Agora o exemplo é o seguinte, Aristovaldo tem 620 mil reais de patrimônio e morreu. E no testamento dele ele disse o seguinte, vou deixar para os meus 3 filhos, tudo, Xuxa, Iago e Zico. Só que agora vai ser inversamente proporcional ao número de imóveis que cada um dos meus filhos tem. Inversamente proporcional. Opa, se é inverso, significa dizer o seguinte, o filho que tem mais imóveis vai receber menos dinheiro, menos patrimônio. Sacou? É inverso. Mais imóveis, menos dinheiro. O filho que tem menos imóveis, mais dinheiro ele vai receber. Por isso que é inversamente proporcional. Sacou isso, pessoal? Então tá. E se é inversamente proporcional, não é para montar fração. Não é para fazer razão. É para fazer o quê? Produto. Então eu vou dizer que x vezes 2, ou seja, 2x, é igual a y vezes 3, 3y, que é igual a z vezes 5, 5z. E por outro lado, eu sei o que, pessoal? Eu sei que x mais y mais z, porra, é o patrimônio todo, cara, é o 620 mil reais. 620 mil reais. Tranquilo isso, cara? Tranquilo? É isso. Muito bem. Como é que eu vou fazer para resolver esse troço? Cara, dá para substituir esse yzinho aqui, ó, por alguma coisa em função de x e fazer a mesma coisa com z? Substituir alguma coisa em função de x? Porque se eu consigo fazer isso, eu só vou ter x na minha equação e vou conseguir achar o valor de x. Entendeu? Então veja, se eu pegar esse 3 e passar para lá dividindo, qual é o valor de y? 2x sobre 3. E o z? Se eu pegar esse 5 que está aqui ó, e jogar para lá dividindo, eu vou ter que o z é 2x sobre 5. Agora eu posso substituir, ó, x mais 2x sobre 3 mais 2x sobre 5 está dando igual a 620 mil. Veja, com isso eu consigo achar o valor de x, é uma equaçãozinha, só resolver. Aqui é como se fosse sobre 1, aqui é como se fosse sobre 1, e aí é só fazer o MMC entre 3 e 5. O MMC entre 3 e 5 é 15, né? Os dois são primos, então é 15. Ora, se é 15, olha que bonito. Aqui vai ficar sobre 15, ali vai ficar sobre 15 também, e vamos resolver essa bagaça aí, gente, me ajuda aí. 15 divididos por 1 dá 15, vai subir 15. 15 divididos por 3 dá 5, vai subir 5. 15 dividido por 5 dá 3, vai subir 3. 15 divididos por 1 dá 15, vai subir 15.
Agora é só fazer o produto, não é assim? 15 vezes x dá 15x, mais 5 vezes 2x dá 10x, e 3 vezes 2x dá 6x. E do outro lado? Do outro lado eu tenho 15 vezes 620 mil. Beleza. Como tem sobre 15 dos dois lados, eu jogo fora. Bora, vem para cá. Vem aqui para baixo. 15x, 10x e 6x, eu fiquei com 31x do lado de cá. E do lado de lá eu tenho 15 vezes 620 mil. Dá para jogar o 31 para lá dividindo? Dá. Qual é o valor de x? 15 vezes 620 mil sobre 31. Porra, 620 dá para dividir por 31, né, gente? 62 é o dobro de 31. É o dobro. Então, vou botar 2, seguidos de 1, 2, 3, 4 zerinhos. 4 zerinhos, ou seja, 20 mil. O x, portanto, é 15 vezes 20 mil. Quanto é que dá 15 vezes 20 mil? Porra, 15 vezes 2 dá 30, só que tem que acrescentar ainda 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Ou seja, 300 mil reais é o valor que a Xuxa recebeu. Ó. Xuxa. Então, qual vai ser o valor de y? Olha para cá. O y não é 2x sobre 3, então vai dar 2 vezes o que a Xuxa recebeu, 2x, né? 2 vezes 300 mil sobre 3. Porra, cancela o 300 aqui de cima com 3 daqui de baixo. Não vai dar 100 mil ali em cima? Fiquei com 2 vezes o 100 mil. 2 vezes o 100 mil, conhecido como 200 mil reais. Tá? Acabou, cara. E o Zico? Zico recebeu quanto? Ora, Xuxa recebeu 300. Iago recebeu 200. Então, já dividi 500 mil. Se o patrimônio todo era de 620, sobrou quanto? 120 mil, né? Pro Zico. É isso. Viu como é que se faz a divisão quando é inversamente proporcional? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Para finalizar bonito essa aula, questão que o Enem sempre cobra, questãozinha de escala. Escala nada mais é do que uma razão, gente. Uma razão, é uma divisão. Então eu tenho aqui a minha razão em que o antecedente é o tamanho na figura, e o consequente, o denominador, é o real, que acontece na realidade. Então, o que significa 1 para 100? Fala para mim. 1 para 100. 1 sobre 100. Significa dizer que cada 1 centímetro na minha figura, eu vou ter 100 centímetros na realidade. Sacou isso? Qual é o significado de 2 estar para 100? Porra, se é uma fração, dá para dividir por 2 em cima e embaixo, né? Divide aí por 2 em cima e embaixo, né? Cancela. Dá 1 para 50. Significa dizer que cada 1 centímetro da minha figura serão 50 centímetros na realidade. Entendeu isso? E 2 está para 300. Opa! Deixa eu apagar isso aqui que eu estava escrevendo figura e real, né? Figura e aqui real. Cancelando por 2 em cima e embaixo, 1 para 150. Aqui eu tenho 1 para 300 e aqui eu tenho 2 para 300, é a mesma coisa aqui, cancelando por 2 em cima e embaixo, 1 para 150. Beleza? Então é isso, gente. O número que fica em cima é o valor da figura que você está olhando lá, quando você estiver fazendo o Enem, no papel, aquele tamanho ali no papel é o de cima, tá? O número de baixo é o tamanho na realidade, tranquilo? Então vamos fazer essa questão aí. Um biólogo mediu a altura de 5 árvores, representou-as em uma mesma malha quadriculada, usando escalas diferentes, aqui as escalas aqui, ó, 1 para 100, 2 para 100, 2 para 300, por aí vai. Conforme a indicação na figura. Qual é a árvore com maior altura real? Pessoal, se ele quer a altura real e você tem a escala, acabou, cara. Acabou. Olha aqui. Na figura. Não quero saber na real ainda, eu quero na figura. Essa primeira árvore está com quantos centímetros? Vamos lá, imagine que cada quadradinho desse seja 1 centímetro. Pode ser a unidade que você quiser. Centímetro, metro, decímetro, o que você quiser. Entendeu? Quadrados, vou chamar de quadradinho. A minha unidade é quadradinho. Pode, mas vou botar aqui como sendo centímetro. Já que ele não disse qual unidade que era, vou considerar centímetro. Então,
eu tenho um quadradinho, 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centímetros essa árvore daqui. Essa outra tem 9 centímetros também. Essa outra aqui tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. E essa daqui? 1, 2, 3, 4 e mais a metade, mais ou menos. 4,5. E essa última aqui? Tem quantos? 1, 2, 3, 4 e 4,5 também, mais ou menos. 4,5. Beleza? Só que essas são as medidas na figura. Como é que eu vou saber na realidade? Cara, olha para essa primeira árvore aqui, olha a escala. Cada 1 centímetro na minha figura significam 100 centímetros na realidade. Então é só multiplicar por 100. Nessa primeira escala aqui é só multiplicar por 100. Então, ó, na real, eu teria 9 centímetros vezes 100. 900 centímetros. Porque cada 1 centímetro na realidade significa 100. Então vou ter que multiplicar por 100. E o outro aqui, cada 1 centímetro significa 50. Então vou ter que pegar esse 9 e multiplicar por 50, que dá quanto? 450 centímetros. Terceira árvore. Cada 1 eu vou ter que multiplicar por 150. Quanto é que dá 6 vezes 150? Porra, 900. Quarta árvore. Cada 1 eu vou ter que multiplicar por 300. Quanto que é 4,5 vezes 300? 450 vezes 3, 1.350 centímetros. É a quarta árvore. Última árvore, eu vou ter que pegar 4,5 e multiplicar por 150. Não precisa nem fazer, né, gente? Aqui eu peguei 4,5 e multipliquei por 300. Aqui eu vou pegar o 4,5 e vou multiplicar por 150, que é metade. Vou multiplicar por um número menor. Vai dar uma árvore menor, com certeza, né? Aqui dá 675 centímetros. Nem precisava fazer, porque eu já sei que é uma árvore menor. E ele quer saber qual é a maior árvore. Pô, a maior árvore está aqui, né? É de 1.350 centímetros, a árvore de número 4. Beleza, pessoal? Então, essa foi uma aula extremamente importante para você que tem o sonho de mandar bem no vestibular esse ano. Tamo junto nessa, pessoal. Até a próxima aula. Foi um prazer imenso estar com vocês. Um abraço e tchau!